Acontece essa reforma, né? Essa quebra, porque a igreja ela estava se desvirtuando muito, de repente as pessoas começam a ler a Bíblia, algumas pessoas têm acesso, ou foi uma coisa de uma pessoa, ou é uma coisa que estava, um movimento que estava crescendo, assim? Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu a igreja cristã da época, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela desenvolveu 2 conceitos que são a base de tudo mais. Primeiro, esse que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. Tá. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso ela pode conceder perdão, por isso o Papa é infalível, por isso a missa, ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam, mas é a mesma morte de Cristo, é uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hóstia se transforma no corpo. A jujuba é boa, viu? A hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Ou... Isso, lá na Eucaristia. Tá? Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. O segundo ponto é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino, a graça de Deus é transmitida através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza, ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas. O óleo da extrema-unção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens. Então, a igreja, ela, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas, supostamente, as relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás a busca do grau. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, houve muita gente que queria reformar a igreja antes de Martinho Lutero. Teve João Ros, teve rapaz, o cara da Itália agora famoso, agora me foge o nome dele, que morreu inclusive por conta disso, o Wycliffe, John Wycliffe. Antes dos reformadores, eles queriam Não concordavam e queriam reformar. Queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria Igreja Católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que o clero era ignorante, a missa era em latim, o povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costa né? e rezava em latim, né? Pois é, exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é? Que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre dulia e latria. Dulia é serviço que a gente presta às imagens, latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença, acaba sendo a mesma coisa. Então, Lutero, ele era católico. O que despertou Lutero não foi essa coisa. Ele não viu tudo isso ao mesmo tempo. O que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá.
Porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem não acesso à Bíblia. Mas ele tinha. Por quê? Porque era padre. Ele tinha acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia. A Vulgata Latina, na verdade. Que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Enquanto que no pensamento católico da época, a justificação era um processo. Quando você era batizado, você recebia graça, e essa graça ajudava você a praticar boas obras. E dessa forma você ia se justificando. Então a justificação na Igreja Católica era um processo. Ainda é, que ela não mudou absolutamente nada. Então, a justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, não é? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé, é um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Entendi. Que aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí, ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso, e aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento, ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei, políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo, porque essa era a acusação, que eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que nós queremos. Perdeu. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses dois desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura. Porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. E aí Lutero disse, não, só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de decisão, né? A questão da sola escritura, somente a escritura. Mas a Bíblia católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Tá. Não muito tempo depois. Eu esqueci a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, e a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Que ela fez isso? Não viu. Essa mudança eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora. E porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Então, a princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero 2 vezes. E 2 vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi. Nossa. E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Calvino era suíço, de fala francesa,
Ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, né? Na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Viveram mais ou menos, teve um lap entre os dois, mas nunca se encontraram. Mas eles discordaram nessa questão da ceia, né? da Eucaristia. Ah, é? Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava... os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente, né? E se você celebra com fé, você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam.